Você já imaginou como seria um embate real entre o Tiranossauro Rex e o Triceratops? Dois dos dinossauros mais icônicos da pré-história, rivais naturais em um mundo onde só os mais fortes sobreviveram. Mas essa não é apenas uma batalha de força. Por trás dessa rivalidade, existem segredos surpreendentes que os fósseis foram revelados. O Triceratops, com seus 9 metros de comprimento e mais de 12 toneladas, era um verdadeiro tanque blindado do Cretáceo. Seus 3 chifres refinados podiam medir até 1 metro e eram armas mortais contra qualquer predador. Já o Tiranossauro Rex, com seus 4 metros de altura e mandíbulas capazes de exercer uma força de mais de 35 mil newtons, tinha uma das mordidas mais poderosas da história do planeta. Mas será que o Triceratops era apenas uma presa? Ou ele tinha o que era necessário para encarar de frente o predador mais temido da pré-história? Prepare-se, porque hoje vamos explorar a verdade sobre essa batalha emprestada e te mostrar por que o duelo entre esses gigantes pode não ter sido como você imagina. Mas antes de vermos como foi esta batalha, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar muito, vai nos ajudar muito com o nosso trabalho. Conhecendo o Triceratops. O Triceratops, um verdadeiro tanque de guerra da pré-história. Com seus 3 chifres imponentes e uma cabeça cegada, ele se tornou um dos dinossauros mais reconhecidos do mundo. No cinema, sempre foi retratado como o arquirrival do temido Tiranossauro Rex. Mas será que essa rivalidade realmente acontecia? Ou será que a ciência tem algo ainda mais surpreendente para revelar sobre esse herbívoro gigante? Esse colosso de até 9 metros de comprimento e 5 toneladas vagou pelas barragens da América do Norte há cerca de 66 milhões de anos, no fim do período Cretáceo. Andando sobre 4 patas robustas, faz parte da família dos ceratopsídeos, um grupo de dinossauros caracterizados por seus crânios ornamentados e chifres letais. O primeiro fóssil de Triceratops foi descoberto em 1888, em Denver, nos Estados Unidos. E desde então, os cientistas vêm desvendando os mistérios por trás dessa verdadeira máquina de combate da natureza. Mas o que realmente tornou o Triceratops um adversário tão formidável? Para começar, ele possuía uma das maiores cabeças entre todos os dinossauros terrestres, representando quase 1/3 do seu corpo inteiro. Seus crânios eram cercados por uma armadura óssea resistente e seus chifres refinados, que podiam ultrapassar 1 metro de comprimento, eram armas mortais, tanto para defesa quanto para confrontos dentro do próprio grupo. Afinal, esses gigantes não eram apenas pacatos herbívoros, eles competiam entre si pelo domínio do bando e pelo direito de se reproduzir, travando duelos impressionantes. No entanto, não eram apenas os chifres que fizeram do Triceratops um sobrevivente da OTAN. Sua boca em formato de bico era capaz de arrancar jardins densos e resistentes, enquanto seus poderosos maxilares e dentes serrilhados permitiam triturar plantas extremamente duras, como samambaias e cicadáceas. Diferente de muitos herbívoros, ele era capaz de morder com força suficiente para partir de galhos e caules, o que sugere uma dieta bastante variada. Mas uma pergunta que não quer calar: o Triceratops realmente duelou com o Tiranossauro Rex? Pesquisas recentes revelaram que sim. Evidências físicas mostram marcas de mordidas de T-Rex em crânios de Triceratops e até ferimentos cicatrizados, destacando que alguns indivíduos sobreviveram aos ataques do maior predador da época. E mais, existem sinais de que os chifres do Triceratops não eram apenas para exibição. Estudos sugerem que, em combate, ele poderia atacar com a força de um ariete, perfurando a pele e os músculos de seus inimigos. Isso tornou qualquer encontro entre essas duas lendas um verdadeiro duelo de titãs, onde um único erro poderia significar a morte. No final das contas, o Triceratops não era apenas uma presa, ele era um guerreiro. A grande rivalidade com o T-Rex. A primeira razão que fez esses 2 dinossauros se tornarem inimigos naturais é que eles viveram no mesmo território. Tanto o T-Rex quanto o Triceratops habitaram regiões que hoje fazem parte da América do Norte. Essas áreas eram um verdadeiro campo de batalha, repletas de florestas, rios e vastas barreiras, onde a luta pela sobrevivência era constante. Para o tiranossauro,
o Triceratops era simplesmente uma refeição perfeita, uma presa enorme e cheia de carne. Mas será que era tão simples assim? Longe disso, o Triceratops não foi uma vítima indefesa. Ele era um lutador de elite. Seus crânios eram uma fortaleza cegada, e seus 3 chifres podiam perfurar até os predadores mais temidos. Mas o que tornou essa rivalidade ainda mais intensa era o fato de que o Triceratops não estava sozinho. Diferente do T-Rex, que caçava sozinho, os Triceratops viviam em grupos. Isso fez com que, ao atacar um, o T-Rex pudesse enfrentar vários ao mesmo tempo. E quando um predador se vê cercado, a caçada pode virar um desastre. Agora vamos falar sobre estratégia de combate. A era do T-Rex, sem dúvidas, um monstro da natureza. Sua mordida foi a mais poderosa já registrada entre os animais terrestres, com uma força capaz de esmagar ossos com uma única mordida. Além disso, ele podia correr a até 30 km por hora e possuía sentidos aguçados, como visão binocular, que permitia calcular distâncias com precisão cirúrgica. Já o Triceratops, por outro lado, jogou na defensiva, mas com extrema eficácia. Seus crânios maciços mediam quase 1/3 do seu corpo, e seus chifres puderam chegar a 1 metro de comprimento. Em um combate, ele usava sua força para resistir e contra-atacar, o que fazia com que muitos ataques de T-Rex terminassem em fracasso. E a prova disso, os fósseis falam por si. Vários ossos de Triceratops foram encontrados com cicatrizes de mordidas de tiranossauro, o que significa que eles sobreviveram aos ataques. Ou seja, o Triceratops não só escapou, como ainda conseguiu se recuperar e seguir lutando. Além disso, alguns fósseis do próprio T-Rex apresentam danos que podem ter sido causados pelos chifres do Triceratops. Isso indica que, em muitas batalhas, o caçador poderia acabar saindo ferido, ou até mesmo morto. O combate final. Agora, imagine uma cena. O T-Rex caminha lentamente, seus olhos fixos no Triceratops. Ele está com fome e precisa caçar, mas ele sabe que não pode simplesmente atacar de qualquer jeito. Seu adversário é um guerreiro cego. O Triceratops, por sua vez, percebe a presença do predador e se posiciona para o combate. Sua postura muda, suas patas dianteiras se firmam no chão e sua cabeça baixa, protegendo o corpo. Ele não pode correr, não com aquele peso todo, mas ele também não precisa fugir, porque sua melhor defesa é o ataque. Este não é um jogo simples de gato e rato. É um conflito de titãs, onde cada um precisa usar seus pontos fortes para sobreviver. O Tiranossauro Rex não é apenas um brutamontes. Ele era um predador inteligente. Ele sabe que um golpe errado pode ser fatal. Então, em vez de atacar de frente, ele tenta uma abordagem estratégica. Ele começa a circular o Triceratops, tentando encontrar um ângulo melhor para atacar. Se ele conseguir morder o pescoço ou as laterais do corpo, a luta pode acabar em segundos. Seu ataque seria como o de um leão atacando um búfalo. Um golpe bem sucedido e a presa não teria chance. Mas o Triceratops não é uma presa indefesa. Ele se mantém firme, girando o corpo para sempre enfrentar o predador de frente. Ele sabe que, se deixar seu flanco exposto, pode ser derrotado. Se o T-Rex tentar se aproximar demais, ele contra-ataca com seus chifres. E se conseguir acertar um golpe direto, pode ferir gravemente o predador. Esse combate se parece muito com o que vemos hoje em animais modernos. É como uma luta entre um leão e um búfalo africano. O leão tem dentes afiados e uma mordida poderosa, mas se errar o golpe, pode acabar sendo atingido pelos chifres da presa e sofrer danos fatais. E no caso do Triceratops e do T-Rex, as consequências foram ainda mais brutais. Mas tudo isso não é apenas teoria. As provas estão nos fósseis. Cientistas já encontraram ossos de Triceratops com marcas profundas de dentes de T-Rex, mostrando que esses confrontos realmente aconteciam. Mas aqui está o detalhe mais impressionante. Muitos desses fósseis mostram sinais de cicatrização. Isso significa que o Triceratops sobreviveu aos ataques. Ou seja, ele não era apenas uma presa, ele era um adversário digno. E mais, fósseis de tiranossauro também foram encontrados com fraturas e lesões que podem ter sido causadas pelos chifres do Triceratops. Em outras palavras, o Triceratops poderia reviver com força suficiente para machucar ou até matar seu rival. No final, não houve um vencedor absoluto. Cada combate era uma batalha de vida ou morte. Às vezes, o T-Rex consegue quebrar sua presa e se alimentar. Outras,
o Triceratops conseguiu resistir e escapar, ou até mesmo derrotar seu caçador. Quem era o verdadeiro vencedor? Se T-Rex e Triceratops realmente lutassem cara a cara, quem venceria? A verdade é que não havia um lado mais forte. Tudo dependia das situações. Se o T-Rex conseguisse morder a presa da maneira certa, ele ganharia. Mas se o Triceratops conseguiu acertar um golpe com seus chifres, o jogo virou. Esse foi um dos maiores duelos da pré-história. Um confronto entre a força do predador e a resiliência da presa. E é exatamente isso que torna essa batalha tão lendária. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Quem você acha que venceria esse duelo épico? Deixe aqui nos comentários e inscreva-se no canal para mais mistérios da pré-história.